Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rômulo, sejam bem-vindos ao canal. E hoje darei continuidade a essa série de vídeos a respeito das 12 lições de educação clássica, liberal e católica, contidas no volume introdutório Trivium e Quadrivium da coleção de Artes Liberais do Instituto Hugo de São Vitor. Bom, nessa oitava lição versaremos a respeito da educação como o cultivo da alma. E dando continuidade às lições anteriores, cujo versamos a respeito da formação das artes reais, das artes ceremocionais em si, o Marco Terêncio Varrão, no Libre Novem Disciplinarum, ele vai colocar que o estudo clássico ele é contido tanto pelas artes liberais em si, ou seja, as 7 artes liberais, Trivium, Quadrivium, como a medicina e a arquitetura. É necessário, porém, que a tradição clássica ela vai colocar a medicina, a arquitetura, o direito como disciplinas superiores, de tal modo que elas vão beber diretamente do trívio e do quadrívio, ou seja, é necessário a formação das artes liberais para então o estudo do direito, da medicina, dessas artes superiores. Isso porque há uma correlação entre essas matérias em si, e Virtúvio, que foi discípulo de Sócrates, vai colocar isso muito bem. E é como se fosse realmente uma escada. Primeiro o trívio, a linguagem, e para me expressar as coisas da realidade é necessária a linguagem, né? E portanto o numeral, né, como é usado na arquitetura, na aritmética, etc., ele também é um símbolo, né? Ele é uma coisa que é para falar do real, as artes reais vão tratar disso, mas é necessário também um símbolo, os símbolos que são as linguagens, né? É necessário, portanto, que o professor de matemática, para ensinar matemática, saiba a língua portuguesa, no nosso caso. E Virtúvio ele fala sobre essa correlação com relação à memória também. Muitas pessoas falam é uma arte muito extensa, são muitas matérias, mas exatamente se torna fácil por causa da sua correlação. O Virtúvio ele vai colocar isso muito bem, vai falar o seguinte: os tolos podem ficar admirados pelo fato que tão diversas coisas podem ser memorizadas, mas assim que entenderem que todos os ramos da aprendizagem possuem uma real conexão e uma relação entre si, a substância será mais fácil de ser entendida. A verdadeira ciência é composta de ciências especiais, tal como o corpo é composto de diversos membros. Então, o Virtúvio ele colocou muito bem sobre a conexão das matérias em si. Então, o direito, a arquitetura, a medicina, essas profissões, essas artes também são consideradas artes superiores, mas que bebem diretamente daquilo que são as artes liberais, pois essas são essenciais. E Cícero ele vai colocar muito a respeito da educação como a paideia. Né? O que é a paideia? São as humanidades, ou seja, não nobis solo nati sumus, nós não nascemos só para nós. É um aspecto então de conhecimento em conjunto, tanto como nós já abordamos a respeito da democracia dos mortos, né? Ou seja, entender aquilo que os nossos antepassados deixaram para nós, mas também um aspecto humano no sentido de humanidade. Quando nós dizemos que uma pessoa é muito humana, geralmente nós queremos dizer que essa pessoa é muito boa, é uma pessoa virtuosa. Isso porque aquilo que distingue o ser humano dos animais é justamente a questão da virtude e a alma. Quando um cachorro se comporta bem, nós não dizemos que esse cachorro é muito cachorro, né, vamos dizer assim. Na verdade, ele ser muito cachorro é ele ser hostil, né, ele ser baixo, ser animal, no sentido de virtuosidade, no sentido de moralidade. O animal não possui moralidade. Que um animal, um gato, quando mata um rato, nós não dizemos que o gato cometeu um crime. Mas o ser humano, quando ele mata um outro homem, nós dizemos que isso é um crime, né? É ferir a dignidade da pessoa humana. Nós não dizemos que um rato não vira para o outro, olha, você feriu a dignidade do rato. Isso não existe. Pois a moralidade é aquilo que faz parte da alma do ser humano. Então a educação, aqui, Cícero vai colocar que é a educação da alma. E a alma é aquilo que nos torna mais humanos. Portanto, novamente, as artes liberais elas têm um aspecto, sim, de aprendizado formal,
Mas esse aprendizado formal é valioso enquanto nos torna mais humanos. É algo essencial. O estudo da gramática, da polidez no falar, do modo, da retórica, é necessário para que nós sejamos mais educados e, portanto, mais elevados, mais virtuosos. Do mesmo modo, a música é um modo de ser mais harmonioso, a arquitetura, de modo que termos ambientes mais civilizados, portanto. E Sêneca ele vai colocar muito bem a respeito dessa educação, né? Ele vai levar essa questão sobre a educação como um meio para um fim último. Ou seja, qual seria esse fim último? A educação da nossa alma, do nosso eu. Então, a escola em si, ela é fútil, enquanto nós formos à escola simplesmente por ir à escola, ou simplesmente aprender por aprender, e aquilo não faz diferença nenhuma na minha vida. O verdadeiro aprendizado ele é sempre anagógico, ele sempre muda algo em nós, isso é algo muito importante. Novamente, o aspecto anagógico é um aspecto digestivo, de modo que eu nunca mais serei a mesma pessoa. A cada novo aprendizado, eu nunca mais retornarei ao estado anterior, né? Desse modo, né, sendo que ele vai fazer uma brincadeira, literalmente, porque ele vai usar a palavra ludus, né, que seria ludus. Né? O ludus pode ser tanto brincadeira como escola. Então, a escola é uma verdadeira brincadeira de imitar, né, de imitar adultos. Nós devemos na escola ver padrões superiores ao nosso atual. Portanto, uma criança, quando ela brinca, ela naturalmente ela busca se espelhar nos adultos. Então nós vamos brincar de bombeiros, nós vamos brincar de motorista. E essa brincadeira, essa lucidez, essa coisa lúdica da criança, ela se espelha em um fim, né? E as artes liberais são esse meio, né? As artes liberais são essa educação, esse caminho para chegar a esse fim, que seria essa vida mais humana. De mesmo modo, ele vai colocar a scholar, né, em grego, seria o ócio. O ócio não é aqui no sentido de preguiça, mas é no sentido de algo interior. A verdadeira educação não é ir bem em uma prova ou tirar notas boas, é ter uma mudança interior. Novamente, as artes liberais elas não podem ser nunca um fim em si mesmo, assim como a escola não pode ser um fim em si mesmo. Dizer que eu vou à escola simplesmente para ir à escola é insuficiente, porque a escola está ali para transcender a si mesma. Está ali para um conhecimento para ser usado. O conhecimento por conhecimento ele é vaidoso, ele é fútil, né? Salomão ele coloca isso muito bem, né, no livro de Eclesiastes, né, porque é vaidoso, a vaidade é disso, de vão, de vazio, né, tem essa conotação. E sempre que ele vai colocar muito bem essa questão, então, da educação como ludus, como brincadeira, e o ócio, o trabalho. Na verdade, é um trabalho interior. Então, a educação como um cultivo da alma ela é um trabalho interior, no âmago do ser humano. Então a reflexão ela demanda um trabalho intelectivo interior. Então, numa escola, não se produz nada materialmente. Nós vamos à escola quase todos os dias e não há nada que saia dali senão ideias, né? E as ideias por si só nada são mais do que potências de coisas. Ela é um ente interior do ser humano. E é necessário que ela se transforme na coisa que Santo Agostinho vai colocar como as coisas dos negócios, né? Então você tem o ócio e o negócio. Então, Santo Agostinho vai colocar muito bem isso a respeito da cidade de Deus, que seria a cidade do ócio. Ou seja, Deus, ele produz sim, mas ele é enquanto tal. Ele é o que é. E a cidade dos homens como a cidade dos negócios, né? Como algo mais de ato, mais imediato e pragmático. Então, aquilo que nos emancipa, que é próprio da nossa alma,
enquanto nossa imagem e semelhança com Deus é aquilo que é o ócio, aquilo que é intelectivo, aquilo que nos eleva. E aquilo que é mais próprio da nossa característica humana é aquilo que é a respeito dos negócios. É aquilo que é da vida mais prática. E é interessante que uma prática mais bem feita é aquilo que nos aproxima do nosso ideal de ser humano, aquilo que nos eleva. Então, a primeira mudança é a partir da alma para a arte. O músico que toca bem, ele tem de ter as habilidades necessárias para desenvolver bem, com virtuosidade, o que eles propõem. Mas é muito interessante que a música, antes de estar na mão dele, está antes na mente. Portanto, a educação clássica, como a formação da alma humana, é aquilo que nos transcende. É aquilo que há de mais próprio e precioso em nós, que é a imagem de Deus. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradeço vocês por terem assistido. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem. E é isso. Muito obrigado.